de força para fazer com que o Flamengo tenha que correr atrás desses atletas quando eles recuperam a bola, o Flamengo começa a ter uma certa dificuldade, porque o Gabigol não volta para marcar. O Pedro dá uma mão, né? E o Arrascaeta também volta, aquela sombra, né? Que a gente fala sombra no primeiro volante ali e tal. Mas esses caras, você precisa tê-los, os caras frescos, né? Os caras inteiros para quando pegar essa bola, eles terem a lucidez para poder jogar. Então, teoricamente, o Flamengo defende com 2 jogadores apenas, que é o Thiago e o João. Né? Então, se o Atlético conseguir preencher esse espaço e criar superioridade numérica, vai acontecer o que aconteceu com o São Paulo, né, que o São Paulo encheu o meio-campo ali e recuperava essa bola e conseguia sair em velocidade. Esse eu acho que é uma das coisas que o Atlético pode fazer, mas o problema é como será a estratégia do Felipão. Fala, nação! Saudações, rubro-negra! Nação, vambora! Tá chegando o dia, hein, nação? Então é isso aí, vambora aqui reagir, né, nação? O que os comentaristas do programa Futebol 90 vão falar dessa grande final. Flamengo é favorito? O Atlético Paranaense pode surpreender? O jogo vai ser decidido nos pênaltis, tempo normal? Vidal é titular? Arrascaeta tá 100%? Então vamos embora reagir o que eles falaram sobre esse super jogo de amanhã, dia 29. Então aqui nos comentários, deixe seu palpite, que é bastante importante, deixar o seu palpite aqui e da onde você tá falando. E última coisa, né, nação? Deixa o seu like, deixa o like para ajudar o canal do seu amigo aqui. Tamo junto. E a inscrição, que é bastante importante para você não perder nenhum conteúdo sobre o nosso Mengão. E outra coisa, eu queria dar os créditos e direitos autorais ao canal ESPN Brasil, Grupo Disney. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo como créditos e direitos autorais. Tamo junto? É nóis aí. Não esqueça de deixar o seu palpite e o seu like também para ajudar. Então vamos embora reagir aqui na ação. Tamo junto e nós. Incríveis pra gente debater aqui, mas antes precisamos receber mais um companheiro da ESPN, do Star Plus. O nosso Jean Oddi está no palco da decisão, participará aqui do F90. E é aquela coisa, Jean, ser o homem em órbita, né? Um programa de debate, estar na Lua, é mais difícil. Fique absolutamente à vontade para estilo o programa do Silvio Santos. Sim, não, pode berrar daí se alguma quiser dar uma palhinha, que às vezes o Zé Elias fica aqui para mim, ó, não chama o Jean agora, sabe como é, Roma e Lazio e tudo mais. Mas seja bem... Lazio é fanático. Não fale isso dele. Jean, grande abraço. O clima aí em Guayaquil, tanto a atmosfera para o jogo, quanto o clima mesmo. Calor, céu nublado, aquele momento Reale Júnior, correspondente internacional. Um abraço, Jean. Fala, Felipe, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para os companheiros, para o Giallorosso Zé Elias, né? A gente conhece o Zé Elias, esse coração romanista que ele tem. De qualquer forma, assim, eu acho que aqui o clima cada vez mais é clima de decisão, é clima de final, né? Ontem, especificamente, a gente viu chegarem muitos torcedores. Ainda são poucos no total, na comparação com o número de torcedores que devem chegar. A estimativa das autoridades aqui equatorianas é que até ontem chegaram mais ou menos 3 mil torcedores brasileiros. A expectativa é da chegada de cerca de 30 mil no total, né? Sendo que 12 mil por via terrestre, ou seja, 12 mil de ônibus, né? Ou de carro. Então, a gente ainda tem muita gente para chegar, mas eu te diria que de anteontem para ontem a gente já viu uma mudança considerável ali no número de torcedores nas ruas, na própria FanFest. Aliás, é curioso porque a FanFest tem mais camisas amarelas, né, nesse momento, até aqui pelo menos a gente viu mais camisas amarelas de torcedores do Barcelona, o time mais popular aqui em Guayaquil, do que exatamente de torcedores rubro-negros, sejam eles do Flamengo ou do Atlético Paranaense. Nessa proporção, evidentemente, a torcida do Flamengo muito maior, mas acho que de hoje para amanhã é que a gente vai ver o crescimento maior aí de um dia para outro em relação a números de torcedores, Felipe. Valeu, Jean. Fique aqui conosco durante todo o programa, os temas relacionados à final, sem dúvida, e também os outros. Aliás, a hashtag só até aqui, mensagem sobre o Vasco, gente. A gente já vai falar sobre o Vasco, a gente já vai falar sobre São Paulo, Atlético Mineiro, Fortaleza, disputa de Libertadores, tem muita coisa, tem Palmeiras, muito próximo de mais um título nacional, mas claro, a gente começa com Atlético Paranaense e Flamengo, prováveis escalações, vamos debatê-las. Vamos lá, turma, prováveis escalações, o Flamengo é aquela provável
praticamente sem margem de erro, né? Porque é assim nos últimos meses. Dorival Júnior, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, Everton Ribeiro, João Gomes, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Bora pro Atlético. Aí, eu acho que temos algumas coisas pra gente debater, porque quando o Filipão pôs o Atlético contra o Palmeiras como escalação, automaticamente a narrativa era: quem não jogou vai começar. Mas conhecemos o Filipão matreiro. Tem armadilha, não tem? Vamos lá, Luiz Scolari, o técnico, Bento, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Matheus Felipe, parênteses para o Canóbio, obviamente se o Canóbio jogar não vai ser aí, mas é uma configuração diferente. Kelvin, Hugo Moura ou Coelho, Abner, Fernandinho, Eric ou Alex Santana, Vitor Roque ou Pablo e Terans. Começando esse debate com a história de um eventual favoritismo ao Flamengo. Eu acho que nos últimos meses, vou começar com Praz, turma, fiquem absolutamente à vontade para entrar nessa. Me parece meio quase óbvio. O Flamengo vai jogar, ele é favorito, a não ser contra um Palmeiras ou eventualmente contra o Galo, embora esse Galo não é o Galo que a gente imaginava. Eu fui muito... O Zé estava aqui, eu defendi muito atrás, bati uma boca tremenda com Pedro, Ivo. Acho que tá dele aqui, na né? hora, exatamente. Na hora que eu vi o sorteio da Copa do Brasil, das quartas, um favoritismo absurdo pro Flamengo, eu falava, gente, esse Atlético é muito sólido. Com o próprio Palmeiras, esse Atlético é muito sólido. Mas depois da classificação, a sequência do Atlético, seja porque o emocional se configurou para a final, houve uma queda. Esse favoritismo hoje é maior do Flamengo? Ou nesse jogo único, falar de favoritismo é quase cair num discurso vazio, Praz? Eu daria uma vantagem para o Flamengo. Favoritismo, às vezes, as pessoas interpretam como... Já ganhou. É uma vantagem para o Flamengo. E não tão grande justamente por causa de ser um jogo único. Né? E eu acho que é um jogo muito difícil. O Filipão já teve outros enfrentamentos contra o Flamengo, testou várias alternativas em outras situações. Eu acho que ele vem com um time, eu já falei isso no programa ontem, com um time mais reforçado no meio campo, de repente com Eric, Hugo Moura, para liberar um pouquinho mais o Fernandinho, né? Não dar uma função tão que ele seja importante na fase defensiva e tentar tirar um pouco a bola do Flamengo, né? Porque é natural que o Flamengo provavelmente vai ter mais posse de bola, mas tentar tirar um pouquinho o Flamengo da zona de conforto. Não tem histórico desse Flamengo com o Dorival. Em jogos, o Flamengo tem a menos posse de bola que o adversário. Pouquíssimas são as amostragens. Teve um jogo, um dos Fla-Flus, o Flamengo teve menos posse de bola. Acho que o jogo com o São Paulo com o São Paulo lá, Acho. aquele jogo contra o São Paulo, cabe nos dedos de uma das mãos. O 3-1. Isso. Então, cabe nos dedos de uma das mãos, no máximo de jogos do Flamengo com o Dorival, com menos posse de bola. Então, a natureza do jogo é essa, isso não vai mudar. E o Filipão sabe disso e ele quer isso. O Filipão quer que o Flamengo tenha a bola, porque ele quer explorar exatamente essa velocidade nas transições, pegando uma linha defensiva do Flamengo mais lenta, né? Os enfrentamentos individuais do Davi Luiz e do Léo Pereira podem suscitar algum tipo de desconforto e exigir mais ainda do trabalho de recomposição do Thiago Maia, que, aliás, como primeiro volante, é absolutamente perfeito nessa dinâmica, nessa tarefa, nessa atribuição. Esses parênteses todos do time do Furacão, não sei, eles me dão uma ideia de um time mais conservador. Eu não consigo imaginar, por exemplo, Coelho e Canóbio juntos no jogo de amanhã. Um ou outro no máximo. Tô com Praz, acho que vai ser um meio campo mais pegado, mais forte, que tenha mais composição, mais ocupação de espaço, menos preocupado com as construções. Não vai fazer o 5-5-0 que fez no Copa do Brasil, não vai fazer com a bola 5-3-2, não. Mas linha de 5 pode ser repetido assim, porque você tira a profundidade do Flamengo, que é muito forte pelos lados, com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta, com a projeção do João Gomes. Não sei. É uma tônica de um jogo realmente com o Flamengo dominando. Bueno. Olha, temos duas amostragens que são os confrontos da Copa do Brasil. Né? O Rafa lembrou do 0-0, em que o Furacão teve mais sorte do que juízo, né? Porque se olha o placar, o resultado foi bom, né? Ele saiu com um empate, sem gols, mas o ataque do Flamengo criou muitas situações. O Flamengo trabalha muito por dentro. Alguns outros jogos, contra o Inter, por exemplo, o Inter travou o centro do jogo, o miolo do campo, e o Flamengo teve que jogar mais pelas beiradas e cruzou 40 bolas. Foi um erro. E o Inter ali teve mais chances de ganhar aquele jogo do que teve o Furacão depois. No jogo da volta em Curitiba, muita gente esperava um Atlético mais ofensivo, mais agressivo, que fosse para cima, pelo histórico, pelo mando de campo e tal. Não aconteceu.
O Filipão respeita demais o Flamengo. Na coletiva depois ele falou, o pessoal tá triste com a nossa eliminação, mas... É o Flamengo. É o Flamengo. Na cabeça do Filipão, o Flamengo é um outro patamar mesmo, é um outro nível de time. Então eu acho que ele deve, como é um jogo só, ter uma tática, claro, um pouco mais conservadora. Eu sou a favor do Vitor Roque, por exemplo. Para mim é muito mais jogador, pode levar muito mais perigo do que o Pablo. Mas possivelmente ele vai manter isso e guardar o Vitor Roque como aquela arma secreta que todo mundo sabe que de segredo não tem nenhum. Secreta não tem nada. Não tem nada, né? 3 zagueiros ele usou no jogo do Maracanã para fazer defesa com 5. Eu não sei se ele vai fazer isso. Acho que o Zé, né? Foi ontem, estava falando da linha de 4, né? Com o Kelvin, com o Abner na esquerda. Tô pesquisando aqui para pegar o time que foi o time titular contra o Red Bull, né? Que ele colocou, que é o Bento no gol, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Eric, Alex Santana, Canóbio, Terans, Coelho e Pablo lá na frente. Tá muito agressivo para amanhã, Zé. Sim. Tá muito ofensivo esse time. Eu acho, antes de mais nada, dar um beijo na minha filha, que hoje está fazendo aniversário. Parabéns! 13 aninhos, Popoca. E... Não posso perder, os meus também estão. Ah, é? 15 anos, Caio Helena. Um beijão. Também não posso dar. Minha mãe, Dona Maria, também está fazendo hoje Tá aniversário. Vocês estão falando sério? Eu pensar até 3 horas, eu vou com a minha conta. Ontem foi o meu, Meu hein? primo Ontem foi o Vitor, meu. um abraço. Não, e outra coisa que eu tenho que falar, porque tá vindo do meu coração. Rafa, como é bom dividir com você a mesa aqui. Obrigado, Tô muito Zé. feliz, muito Obrigado. feliz. Que legal, muito feliz que legal. mesmo. Obrigado pelo carinho. Você Você é um sabe amigo que querido. é um parceiro de longa data já da Força rádio. Rádio. Então, Da latinha. muito legal mesmo. Eu acho que o Felipão vai colocar uma linha de 4, 3 jogadores no meio campo, Fernandinho, Eric, ou Hugo Moura, Fernandinho e o Alex Santana, coloca o Canóbio, aí aquela coisa do Coelho ali, junto com o Pablo ali na frente. Por quê? Dentro dessa perspectiva que nós estamos falando aqui sobre preenchimento de espaços dentro do meio campo, você tem o Eric, você tem talvez o Hugo Moura e o Fernandinho, né? Não sei a definição aí se é o Hugo Moura centralizado e o Fernandinho junto com o Eric. O que o Atlético pode fazer quando recupera essa bola? Explorar a força desses 2 jogadores do meio campo, que são jogadores que chegam, como gosta de dizer o Praz, né, uma linguagem nova no futebol, box to box. Depois tua conta essa aí. Outra geração. Entendeu? Porque o Flamengo, teoricamente, tem 2 jogadores de marcação, que seria o Thiago e o João, mas só que eles não ficam um do lado do outro, né? O João fica um pouco mais do lado esquerdo, o Thiago mais centralizado e o Everton Ribeiro dá aquela mão por dentro, mas ele está sempre disposto ali, já predisposto a sair para o lado para poder fazer essa marcação, ajudar na marcação e também criada ali, né? O Everton, quando recebe essa bola, ele não recebe centralizado, ele recebe entre a lateral e o meio campo, ele fica parado ali do lado esquerdo. Se você analisar todos os jogos que ele recebe essa bola entre as linhas, ele fica praticamente parado ali, seja do Felipe Luiz, seja do Thiago Maia, ali um posicionamento que ele se encontra confortável. Quando o Atlético tira esse espaço e coloca 2 jogadores de força para fazer com que o Flamengo tenha que correr atrás desses atletas quando eles recuperam a bola, o Flamengo começa a ter uma certa dificuldade, porque o Gabigol não volta para marcar. O Pedro dá uma mão, né? E o Arrascaeta também volta, aquela sombra, né? Que a gente fala sombra no primeiro volante ali e tal. Mas esses caras, você precisa tê-los, os caras frescos, né? Os caras inteiros para quando pegar essa bola, eles terem a lucidez para poder jogar. Então, teoricamente, o Flamengo defende com 2 jogadores apenas, que é o Thiago e o João. Então, se o Atlético conseguir preencher esse espaço e criar superioridade numérica, vai acontecer o que aconteceu com o São Paulo, né, que o São Paulo encheu o meio-campo ali e recuperava essa bola e conseguia sair em velocidade. Esse eu acho que é uma das coisas que o Atlético pode fazer, mas o problema é como será a estratégia do Felipão. Eu pressiono o Flamengo, eu espero o Flamengo, porque um jogo condiciona muito. Porque se o Atlético chegar numa bola parada com 15 minutos de jogo, uma bola parada, cabeceio, Thiago Heleno vai lá e faz o gol 1-0, muda tudo. Muda toda a preparação de jogo, tanto do Flamengo como do Atlético. E em um jogo como esse, tudo pode acontecer. O Palmeiras, no ano passado, surpreendeu o Flamengo com 15 minutos de jogo. Né? Mike nas costas. Depois, o que aconteceu? O Palmeiras jogou dentro da sua zona de conforto, o Flamengo teve que acelerar o ritmo, e o jogo ficou, sabe, pau a pau. Aquela diferença que a gente falava que existia entre Palmeiras e Flamengo, ela deixou de existir.
É a mesma coisa com o Atlético. Tem muita diferença técnica dos times entre um e outro. Só que por ser um jogo só, por ser um Felipão preparando essa equipe, trabalhando dentro do vestiário, a cabeça dos jogadores e o entendimento para saber que em um jogo tudo pode acontecer e que não vai ter o próximo jogo. Então, a cabeça dos jogadores, eles vão falar, pô, eu quero jogar também, eu não posso ficar só me defendendo. Porque se você ficar só se defendendo contra o Flamengo, você vai tomar gol. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu acionar o Jean em Guayaquil. Jean, ainda nesse debate de favoritismo, do que esperar do jogo, eu tinha uma hashtag aqui, um comentário legal, que era do Marcos Leite. Flamengo, depois do susto na final da Copa do Brasil com o Corinthians, vai entrar ligado. Eu acho que já entraria ligado, mas eu vou pegar a mensagem do Márcio Leite no seguinte sentido. O que a final da Copa do Brasil traz de ensinamento para o Flamengo para esse jogo, se é que traz alguma coisa, e o que exemplos de times que conseguiram jogar contra o Flamengo trazem de lição para o outro lado. Eu acho que aquele jogo do São Paulo, ter dominado o Flamengo, tomar o 3-1, não me parece ser o caso para um time do Filipão. Mas o do Inter, do Mano, sim. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A final da Copa do Brasil que gera para o Flamengo e esse número maior de informação que a gente tem do Flamengo hoje, Dorival, que na hora que encaixou, como dizia o Zupac, a bibliografia não era tão extensa, agora tem mais elementos, gera para o furacão do Filipão, Jean. Então, Felipe, eu sinceramente eu acho que como ensinamento a Copa do Brasil vai significar pouco para o Atlético Paranaense, até pelo que você falou, o mesmo motivo que você citou a pegar como referência o jogo do São Paulo. Eu acho que tanto o que o São Paulo tentou fazer contra o Flamengo em boa parte do jogo, como aquilo que o Corinthians fez, por exemplo, no segundo tempo do Maracanã, do jogo do Maracanã contra o Flamengo, o Atlético Paranaense não vai querer fazer. Acho que não vai ser essa a proposta do Filipão, e aí corroborando tudo que vocês estavam falando em relação à escalação do Atlético Paranaense, né? A gente tem a convicção de qual vai ser o time do Flamengo, a gente sabe como o Flamengo vai jogar, o que ele pretende fazer, e a gente tem uma ideia de como o Atlético vai jogar, embora a gente não tenha a certeza das peças, né? Eu tô de acordo com o que disse o Rafa, acho muito difícil você ter os dois pontas, ele citou até, né, Coelho e Canóbio como possibilidades, mas há quem fale até na possibilidade do Vitinho começar jogando ao lado do outro atacante, que provavelmente seria o Pablo e não o Vitor Roque. Eu também, se tivesse que apostar, também apostaria nessa escalação com, vamos dizer, os três volantes, o Terans. E aí tem uma coisa interessante, se for o Canóbio, o parceiro de ataque do Pablo, supostamente do Pablo, o Canóbio é o cara que talvez tecnicamente seja aquele que menos entrega do ponto de vista ofensivo, mas é o cara que pode fechar a linha de 4, né? E aí você libera mais o Terans. O Filipão já fez isso algumas vezes, né? Em confrontos contra o Palmeiras, se não me engano. Ele chegou a fazer isso, a deixar o Terans mais liberado, não agora, inclusive, nas semifinais da Libertadores, mas em outros jogos ele deixou o Terans mais à frente, ao lado do Pablo ou ao lado do Vitor Roque. Então, eu continuo achando uma grande incógnita. A gente acertar os 11 do Atlético Paranaense vai ser muito difícil. Mas em relação à postura, né, a como o Atlético vai jogar em relação ao Flamengo, aí eu acho que o ensinamento não vai ser o que o Corinthians fez no segundo tempo. Eu estou dizendo, poderia ser, porque foi, acho que, uma belíssima segunda etapa do Corinthians diante do Flamengo. Conseguir fazer aquilo que o Corinthians fez contra o Flamengo não é o normal, né? Você não consegue, em geral, deixar o Flamengo acuado no seu campo. Mas eu não acredito que essa vá ser a tentativa, não. Então, talvez você citou, né? Como modelo ele possa pegar o jogo do Internacional, o que o Inter do Mano tentou fazer, talvez seja mais por aí. Mas é muito difícil a gente prever e acertar os 11 que vão começar a partir da manhã pelo lado do Atlético Paranaense. O Filipão conseguiu o que ele queria, né? Jogou terça-feira, perdeu para o Palmeiras. Quarta-feira, qual é o time do Atlético para sábado? Quinta-feira, qual é o time do Atlético para sábado? Sexta-feira, qual é o time do Atlético para sábado? O Filipão queria isso. O Filipão queria que toda a tônica dos debates fossem ao longo da semana, que escalação ele ia colocar. Você tem várias maneiras de você fazer a análise. Ou você pega, como o Zé fez, um parâmetro de uma escalação interessante, ou você faz essa análise que o Jean traz com outros elementos de outros jogos, você provocou em cima de uma outra partida. Você pode pegar qualquer exemplo ao longo desse passado recente para poder estruturar uma aposta, uma ideia, uma intenção.
um objetivo, mas não dá para ter certeza. E é isso que o Filipão deve estar lá sentado na concentração, rindo todo mundo. Eu acho que quem jogou terça não vai jogar final. Rafa, Você acha? Fala, Jean. Vamos com o Jean e o Rodrigo já pega aqui. não, e ele nem precisou engessar a perna de ninguém, né, pra gerar essa dúvida. Quer dizer, a dúvida ela vai continuar existindo provavelmente até 1 hora antes do jogo, sem fazer aquele mistério sobre quem tá machucado, quem não tá machucado. Quer dizer, não existe dúvida em relação às condições físicas dos jogadores, mas o próprio histórico, né, do Flamengo nos últimos jogos importantes, vocês citaram, né, contra o Flamengo mesmo na Copa do Brasil, foram 2 vezes jogando com 3 zagueiros. Ninguém tá apostando nos 3 zagueiros, mas de repente até por isso vai ser uma surpresa do Filipão. Sinceramente, difícil saber, mas é curioso que dessa vez ele não precisou engessar a perna de ninguém como tinha feito, por exemplo, com o Arce na época do Palmeiras. Bueno, você ia falar que você acha que terça-feira quem jogou não começa. Eu ia falar, não ia tocar nada aqui, né? Não, mas não vazou, fica tranquilo. Não. Ah, que Não, bom. avisa Se vazou, a gente coloca a culpa no prato. Nossa, o Ronaldo Fenômeno, teu amigo, tá se divertindo bastante. Recebi um negocinho do Ronaldo Fenômeno. Mas é o seguinte, pra mim, eu acho que quem começou jogando contra o Palmeiras não vai começar jogando a partida final contra o Flamengo. E aí inclui o Vitor Roque. Isso não está A escrito mão no em pedra. fogo eu não ponho. Não, Isso não está não põe a mão escrito em no fogo pedra. por nada, mas Não, assim, mas esse time do Flamengo pra eu mim, ponho a mão no fogo. Eu não acho que é uma incógnita tão grande assim o Atlético e tal. Talvez o Zé até escalou, né? A gente participou de um jogo, né? Das contra a oitavas, Olímpia. das quartas contra o Libertad, né? Libertad, desculpa. Então, o Filipão é um cara que, assim... Ele tem essa história, como lembrou o Jean, né, de perna engessada de jogador pra dar uma enganada, mas ele acho que não chega no nível do Jorge Jesus. O Jorge Jesus é um cara que engana muito mais, né, assim, de... o jogador não tem condição nenhuma, ele dá essa declaração e no dia seguinte o cara joga. Sim. Eu acho que o Filipão, desde que ele classificou o time, passou pelo Palmeiras, que era uma coisa muito complicada, só o Atlético Paranaense do Filipão conseguiu tirar o Palmeiras do Abel da Libertadores. Olha a grandiosidade que ele já fez, como foi um caminho tortuoso para conseguir chegar até a final. Eu acho que desde aquele momento se estabeleceu, com clareza, esse é o jogo mais importante da história do Clube Atlético Paranaense. Total. Uma mobilização absurda, o desempenho no Brasileiro caiu. Talvez por isso, inclusive. Também por isso. Porque o Flamengo, a gente sabe, já foi campeão da Libertadores mais de uma vez, tem frequentado a decisão, são 3 decisões nos últimos 4 anos. A perspectiva e a tendência de o Flamengo voltar a essa decisão várias vezes. O Atlético Paranaense tem uma oportunidade, não vou dizer única, mas muito especial de mudar ainda mais a história dele, né, que já se agigantou nesse século. Então, para mim, o Filipão, desde o jogo contra o Palmeiras, ele já tem na cabeça o time. Ele já teve enfrentamentos na Copa do Brasil. Quase todo mundo conhece o Flamengo, a gente sabe. A gente botou o Flamengo, a gente sabe exatamente como vai jogar. Então, imagina, ele deve estar comendo, bebendo e dormindo o Flamengo há algumas semanas, desde o momento em que ele passou pelo Palmeiras. Então, não acho que, assim, ele ficou... vou ver o jogo contra o Bragantino. Botei esse time e perdeu. Não tô legal. Vamos botar o time contra o Palmeiras, um time alternativo. Se alguém brilhar, pode aparecer aqui. Não, ele já tem mapeado todos os jogadores que ele tem, o adversário que ele vai enfrentar. Então, é claro que ele não vai chegar e não vai tornar pública a escalação. Não, eu concordo. Mas deixa eu só fazer uma pergunta para vocês aí pro prazo, os jogadores. Suponhamos que haja assim na cabeça do Filipão esse interesse é um mistério para fora. Sim. Já não. Tem. Então tem o interesse, Ele beleza. Para os jogadores, não. Ou às vezes rola jogando, o Zé Elias jogar, chegar na véspera de um jogo... sem saber exatamente como... O técnico já compartilhou com o elenco ou não? Eu acho que a dúvida é mais nossa, né? É mais nossa, é totalmente nossa. Sim. O Filipão lá internamente já sabe. E Pablo e Vitor Roque, eles sabem? Eu acho que já sabem. Tá. Já sabem. Até porque é um jogo muito Sim. diferente, assim, não é um jogo... Uma final de brasileiro, ok, é um jogo importante, mas tu joga todo ano, né? Sim, não. Assim, é um jogo que tem um peso diferente. Então, eu acho importante, e pelo que eu conheço o Filipão, assim, do jogador poder, não é que vai se preparar de uma forma diferente, mas poder pensar, mentalizar, porque quando o Zé jogou, é diferente a preparação, por mais que não deva ser, é diferente quando tu sabe que tu vai jogar e quando tu não sabe, ou quando tu tem a dúvida. Sim. E aí, Zé? Não, tem vou compartilhar uma história minha, né? Eu tinha ido eu acho que foi para a seleção brasileira, uma convocação da seleção brasileira, e nós tínhamos na semana a final da Copa UEFA. Com a Inter de Milão, né? E os caras treinaram, eu falei, eu tava fora, voltei, cheguei, eu falei assim, vou pro banco. Eu nem vou jogar, né? Já tava na minha cabeça preparando que, eu falei, o Cauê vai jogar. O Didi Simone veio para mim 2 dias antes
e falou, como você está? Eu falei, tudo bem e tal. Tá bem? Tá tranquilo fisicamente? Eu falei, não, tá tudo bem e tal. Eu tinha 20 anos, né? Ele falou, você que vai pro jogo. Eu falei, tá bom. Vambora. E aí você já começa a preparar o jogo, já começa a identificar o seu adversário. Prato já de começa... macarrão já é diferente. já. Segura no doce. Começa... porque não é um jogo, não é simplesmente um jogo de campeonato. Não é isso. É uma final. E assim, cada jogador tem a sua forma de se concentrar, a sua forma de se preparar, né? Claro. Nesse caso, por exemplo, comigo, se eu fosse jogar, por exemplo, contra o Praz, e eu ficasse na cabeça, pô, eu vou jogar contra o Praz é isso, o Praz é aquilo, o Praz é isso, e eu ficava tão nervoso, eu ficava tão preocupado, ansioso de enfrentá-lo, que eu chegava na hora do jogo e não conseguia jogar. Então eu falei, pô, vou jogar com o Praz. Não, esse cara não vai pegar na bola. Eu já começava a criar um ódio, assim, entendeu? Mentais, uma coisa para você chegar em campo forte e no enfrentamento como se fosse um desafio, entendeu? Não como encarar com medo, aquele respeito, entendeu? E quando você faz isso, e aí eu me coloco hoje na cabeça dos jogadores do Atlético Paranaense, primeiro, você já tem o psicológico que o Flamengo é o bicho-papão. O Flamengo é o time, né? O Flamengo é o time mais técnico, tem Gabigol, tem Pedro, tem Arrascaeta, esse time é o que joga mais, é o que tecnicamente é o melhor time do Brasil e tal. Você já começa a criar, opa, peraí, não é assim não, os caras estão esquecendo e tal. E o Felipão, quando você chega e fala assim, amigão, é você que vai pro jogo. A confiança é diferente, Sim. Entendeu? Você começa a trabalhar de outra forma. Pode falar, Jean. Não, eu só queria lembrar, o Praz estava comigo, inclusive, na entrevista com o Piquerez no Bola da Vez, né? E a gente perguntou para ele sobre isso, perguntei se naqueles jogos ali contra o Atlético, quando o Abel surpreendia totalmente na escalação, se ele já sabia antes. Ele disse que eles ficavam sabendo na hora porque o Abel tinha essa lógica de querer que todos os jogadores tivessem essa preparação que você e o Praz estão citando, né? Quer dizer, querer que todo mundo, mesmo o cara que está no banco, esteja pronto para jogar e acredite que ele possa começar jogando. Agora, claro, o Praz também trabalhou com o Filipão, né? Então acho que conhece muito mais os métodos e a cabeça do Filipão, mas acho que é só um contraponto legal também, né? De um treinador que acredita que às vezes é melhor você deixar o jogador não saber, só saber no dia se ele vai jogar ou não, porque isso faz com que todos, teoricamente, estejam preparados para a partida, né? Esse assim seria o cenário ideal, né? Tu conseguir que todos os jogadores se preparassem da mesma maneira, até quem não vai pro jogo. Mas, assim, é uma cultura que demora tempo para tu mudar, né? E eu acho que não é o melhor momento mudar numa final de Libertadores. Claro. Eu passei uma situação com o Filipão em 2019. O Everton estava voltando da seleção e era um Palmeiras e São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista. E ele me botou no jogo. Só que ele me avisou antes, me fez o treino da véspera comigo já. E assim, a gente tá falando aqui de várias dúvidas ali, né? 3 zagueiros, 3 na frente. Hein? Então, assim, não é uma peça. Se for uma peça, ok. Uma peça, ela por ela, simplesmente ok. Mas o problema é que uma mudança, se ele tivesse essa dúvida e levasse essa dúvida para dentro do grupo... é muita coisa, né? É muita coisa porque muda sistema tático. Então, imagina um jogador na véspera do jogo... Sem saber se marcar algo. Eu vou jogar no losango no meio campo. Eu vou ter que fazer essa função. Sem a bola eu faço isso, com a bola eu faço aquilo. Eu vou jogar com quadrado no meio campo. Mesmo que sejam 4 jogadores. Sim. Então, a minha função sem a bola já é diferente. Excelente. Eu acho que, assim, eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo já a dúvida para fora, para usar isso como vantagem em relação ao Flamengo, porque... O Flamengo é um time com melhor capacidade técnica, é um time que o Dorival, se quisesse fazer dúvida, também não ia poder fazer, né? Então, eu acho que é mais uma estratégia, Filipão. Talvez tivesse uma dúvida que ele podia alimentar se ele quisesse. O Vidal na vaga do João Gomes no meio campo. Acho que essa dúvida ele poderia ter alimentado. Porque, vejam, quando o João Gomes não joga a decisão da Copa do Brasil, e o Vidal entra e o João Gomes é escalado no fim de semana seguinte no time reserva que joga o Campeonato Brasileiro, bate aquela percepção, aquela possibilidade de uma mudança de meio campo no Flamengo. Mas, ao mesmo tempo que o Dorival poderia... Daí, contra o Santos, ele não bota o João. Exatamente. Ele poderia alimentar essa dúvida. Ele também é um cara que se alimenta da prudência todos os dias, né? Se ele mexesse no time agora, o risco que ele estaria assumindo ao fazer essa troca e alguma coisa dar errado, o que der errado ir para conta dessa troca seria muito grande. Hashtag F90BR, o Pablo Aguiar, o Filipão tem um plano e o Flamengo não está preparado para o Furacão. Mandem as suas mensagens. Acho, inclusive, esse jogo é muito especial, mas alguns personagens e alguns embates de ideias e de o que representa, afinal, para A versus B,
temos alguns focos interessantes para abordar. E eu acho que, já que a gente citou muito o Filipão, vou trazer o Dorival, porque eu acho que são os dois que estão aqui atrás. A gente tem uma tela, vamos colocar a tela no ar, Marcel? Tenhamos que falar dele. Tenhamos que falar dele. Tenhamos. Dorival e Filipão. Aí o currículo, né, Dorival, uma Conmebol Recopa, 2 Copas do Brasil, uma vez Série B e 7 campeonatos estaduais. Filipão, 2 vezes Conmebol Libertadores, uma Conmebol Recopa, 4 Copas do Brasil, 6 campeonatos nacionais, 4 campeonatos estaduais na seleção Copa do Mundo e Copa das Confederações. Isso na seleção brasileira, a gente não está nem colocando a de Portugal, porque merece, claro, sem dúvida, a citação. Eu vou começar nesse embate para depois até falar sobre o Filipão. E vou começar, como o Jean está fora, acho sempre legal começar com ele esse debate, mas vou colocar minha colher até antes. Sobre o Filipão, eu tenho... Sabe aquele... Tinha uma sessão do UOL que era assim, o Sincerão, ou opiniões impopulares. Eu tenho uma do Filipão que é, do que eu vi, não é o meu técnico favorito, não é o meu modelo favorito de jogo, mas é o maior técnico do futebol brasileiro que eu, maior. O Filipão. Eu sei que isso é impopular hoje, especialmente depois do 7-1. Não é o meu favorito. O Luxemburgo, anos 90, e eu peguei o Tele, eu acho melhores, assim, de o que fizeram e tudo mais. Mas o que eu... E eu sou o vice-presidente desse fã-clube. O nosso Dimas Copete, que está vendo, é o presidente do fã-clube Filipão o maior. Mas, ô Jean, o debate aqui emparelhando ao Dorival. Para quem o título pesa mais, Dorival ou Filipão? Individualmente falando. Eu acho que essa é fácil, mas eu vou trazer mais uma, que é o que pesa individualmente para o Filipão, especialmente depois do 7-1. Embora tenha sido campeão brasileiro com o Palmeiras, isso já é um grande momento. Ganhar uma Libertadores com o Furacão, diante de tudo que a gente viu que ele ganhou nesse currículo, o que é o peso desse título, Jean Oddi? Então, os dois emparelhados e já emende o Filipão. Então, vamos lá. Bom, primeiro que assim, claro que o peso de uma Copa Conmebol Libertadores é enorme para qualquer técnico, em qualquer contexto, independentemente das carreiras. Então, evidentemente, a gente dizer que o peso é maior para um ou para outro, né, não vai diminuir o tamanho da conquista, o tamanho da competição. Mas primeiro, assim, respondendo a mais fácil, né, a respeito do peso da conquista para os dois técnicos. De novo, o título vale muito para qualquer um, é claro. Mas não tem comparação, né? Esse seria o grande título do Dorival Júnior. Para o Filipão não, é um técnico já com 2 Libertadores, é um técnico com Copa do Mundo no currículo. Então, acho que vem até daí uma certa tranquilidade que não é tão habitual a gente ver no Filipão. Eu acho que é um Filipão diferente já, né? O Filipão, enfim, é um senhor de 73 anos, com uma carreira absolutamente vitoriosa, que sabe da importância desse título, feito de conquistar uma Libertadores com o Atlético Paranaense, evidentemente é maior do que o feito de conquistar uma Libertadores com o Flamengo, com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Santos, enfim, com equipes que têm já longa tradição nessa competição. Então, assim, eu acho que o peso para o Dorival ele é maior, apesar do fato para o Filipão ganhar com o Atlético Paranaense ser importante, ser demais. A coisa do 7-1, sinceramente, eu acho que, claro que esse 7-1 ele está marcado e não vai ser, eventualmente, uma conquista da Libertadores que vai mudar a história, que vai apagar o 7-1. Mas por aquilo que o Filipão já fez na carreira, por aquilo que ele já fez na vida, ele não vai poder nunca ser visto como o cara do 7-1. O Filipão é o cara do 7-1 acima de qualquer coisa? Não. O Filipão é o cara campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, é o cara que ganhou 2 Libertadores, que ganhou o título brasileiro por pontos corridos. Era uma coisa que muita gente dizia que ele não conseguiria, porque o perfil dele como treinador é outro. Então, eu acho que assim, é claro que é mais uma conquista grande, será mais uma grande conquista caso ele consiga, até porque, estou de acordo com vocês, o Flamengo é evidentemente o favorito, mas eu não consigo ver... diante de tudo aquilo que o Filipão já fez e já ganhou, e da importância que ele tem, a ponto de você colocá-lo como o maior, né, da história, eu não consigo ver o quanto isso pode mudar na avaliação da carreira dele. E aí, turma? A sua opinião é impopular para quem? Acabei de tomar uma estilingada aqui, vamos lá, vou ler. E eu já respondi, Lucas Felipe. Qual é o parâmetro? Ia começar a assistir o F90, mas aí me deparo com um cidadão dizendo que o Filipão é o maior técnico da história. Falei do que eu vi. Maior e não é o meu favorito.
Eu falei do Luxemburgo e do Tele, põe até Eu o acho que Tite. o Tele- Põe até o Tite. As pessoas confundem mas muito. maior e melhor. Eu acho o isso. Ronaldo fenômeno muito melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas dá pra debater se o Cristiano Ronaldo, 5 vezes maior do mundo, melhor do mundo, é maior do que o Ronaldo. São debates diferentes, mas é loucura pra falar que o Felipe... Você tá falando, pô, Felipão, você Não, falou não, uma não, besteira agora. Não, até pelo currículo que tu botou aí, né? Porra. Assim, em relação ao questionamento no início, eu acho que muito mais relevante o título pro Dorival, vai causar muito mais impacto no currículo Muda do a Dorival, carreira, né? sim, do que no do Filipão. E assim, eu também fico, não impressionado, porque a gente já está acostumado com isso, né? Mas o currículo todo do Filipão ali em clubes, mais a seleção brasileira, foi vice-campeão da Europa com Portugal, que é um feito muito, muito grande. Semifinalista da Copa. Então, e aí as pessoas pegam o fracasso do 7-1 da Copa no Brasil e dão um tamanho maior do que o resto tudo. Assim, para mim, não Aquele famoso assim, as pingas que eu bebo, né? Como é que fala? As pessoas lembram como que Os é, tombos as que eu, pingas, as pingas que eu bebo, né? Os tombos que eu tomo, todo mundo lembra. Mas As pessoas tendem a sempre suco de Brasil, né? potencializar O pior. os fracassos dos outros, e aí a gente vai entrar numa discussão até de 7-1 é um tremendo um fracasso. Mas é antropológico isso. O 7-1 é um negócio assustador, abominável. 6 campeonatos nacionais, 2 Libertadores, Tudo bem. uma Copa do Mundo, né? Não sei quantos estaduais. E o jogo Assim, tá tudo errado. Mas Fala, nação! Então é isso aí, né? Mais um react aqui trazido, acho que se pronuncia assim pra vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado desse react aí. Outra coisa, é que essa parte do Filipão, que ele é criticado, sei lá o quê. O 7-1 foi muito pesado, meu filho. Não dá. Ele sempre vai ser contestado pelo 7-1. Sempre, a vida inteira. Se ele perder a final da Libertadores, espero que perca, sempre vai ser, o Filipão de 7-1. Porque aquilo foi uma coisa anormal. Pode passar 100, 200 anos. A chance daquilo acontecer de novo é muito baixa. O Brasil levar o 7-1 com o Filipão não sabendo nem o que fazer na Copa do Mundo, semifinal de uma Copa do Mundo, jogando em casa, e o Brasil tinha esperança de conquistar o título em casa, aquilo é anormal, meu filho. E poderia ser mais, né? 8-1, 9-1. Que a Alemanha tirou um pé um pouquinho, mas aquilo é uma coisa que, óbvio, o Filipão ganhou vários títulos. Ele ganhou a Copa do Mundo, ganhou a Copa das Confederações, levou a Portugal à final de, acho que Copa do Mundo também, né? Ou Eurocopa, eu não lembro. E aquilo é uma coisa abdominal. Vocês entenderam, esqueci a pronúncia aí. Vocês entenderam. Entendeu? Mas é aquilo, o 7-1 é uma coisa que vai ficar para sempre na história, entendeu? E agora, voltando a falar sobre o jogo, especificamente, do Flamengo, eles falaram muito, né, sobre o Filipão. O que o Filipão pode fazer para tentar parar o Flamengo, né? Povoar o meio de campo, 3 volantes, sei lá o quê, marcando o Everton Ribeiro, a Arrascaeta ali. Em nenhum momento eles deram dica de como o Flamengo pode vencer o jogo. Óbvio que o Flamengo é favorito, tem um time melhor, alguns jogadores estão voltando de lesão, né, como é o caso do Thiago Maia e Vidal. O Arrascaeta está se recuperando ainda, não está 100%, mas está se recuperando de pubalgia, só se recupera através de cirurgia, né? Mas o Arrascaeta está bem melhor, né? Nos treinamentos, de acordo com o Pedro Ivo, o Arrascaeta está muito melhor, né? No treinamento do dia 27, ele ficou muito tranquilo em relação ao treinamento, está mais leve, sei lá o quê. Então, espero que o Arrascaeta chegue, desempenhe o seu futebol que ele sabe que tem, né? Porque no jogo contra o Santos na terça-feira ele jogou bem, né? Ele jogou leve assim, deu pra perceber que ele tava mais leve, entendeu? Fez aquele golaço lá, com vários movimentos e não sentiu dor. E espero que no sábado ocorra a mesma coisa, entendeu? O Flamengo tem tudo para vencer esse jogo, é favorito. Vai ter a maioria da torcida, óbvia do estádio não vai estar cheio. Só que o Flamengo, se o Flamengo conseguir apresentar o futebol que ele apresentou alguns meses atrás, né? Com o Dorival ainda, o Flamengo tem tudo para ganhar. Óbvio que no decorrer do jogo pode acontecer imprevisto. Como o Atlético Paranaense ir lá numa cobrança de escanteio e meter o gol. Aí muda todo o roteiro do jogo, né? Aí o Flamengo vai ter a posse de bola novamente e vai ter que se apressar, porque o Atlético Paranaense vai estacionar o ônibus
lá na frente do gol dele para ser um contra-ataque. Na minha visão, já vai ser assim durante o jogo. Mas se o Atlético Paranaense fizer um gol, aí que ele estaciona o homem de vez. O Filipão, a gente sabe que o Filipão é um cara muito retranqueiro. E o estilo dele, né, a gente sabe que mais da metade da mídia, né, fala que o Filipão é retranqueiro, não se atualizou no futebol, mas conseguiu, né, levar o Atlético Paranaense a mais uma final de Libertadores, a segunda na sua história. Só que aquilo, como que o Filipão conseguiu levar o Atlético Paranaense à final? Só retranca, entendeu? O Flamengo, ele tem dificuldade quando um time se retranca muito. Estação no nome de lateral se retranca. A gente teve o lance contra o Atlético Paranaense, né, no Maracanã, o Internacional também. Óbvio que o Internacional ficou tão atrás, mas teve algumas escapadas. Mas o bom do Flamengo, quando pega time retrancado, é de qual maneira? O Flamengo pega time retrancado e sai na frente. Se o Flamengo pega o time retrancado e sai na frente, vai ser obrigado o time retranqueiro sair. Aí o Flamengo vai e consegue tentar em uma escapada, meter um gol com a qualidade dos seus jogadores, né? Tem o Everton Cebolinha ainda, o Vidal para dar mais qualidade técnica no meio de campo, né? Na saída de bola, de meio de campo, na transição de meio de campo para o ataque. Então o time do Flamengo é um time letal que consegue, em poucas jogadas, chegar no gol e marcar um gol, né? Isso quando não tem chute de fora da área também. Às vezes não está conseguindo penetrar na defesa do adversário, o Flamengo vai, o Arrascaeta também chuta de fora da área. Gabigol também é um ótimo jogador de chutar. Tem o Pedro lá para cruzamento, cabeçada. O Pedro é um cara que faz pivô lá, consegue fazer mais tabelinha com Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Gabigol. Mas o Flamengo tem tudo para vencer essa final aí, nação. Tamo junto aí, é nóis, e deixa o like para ajudar a gente aí. Valeu!